Boa noite, queridos irmãos. Muita paz, muita luz para todos. É com muita alegria, com muita satisfação, que nós sempre voltamos aqui ao Jefa. Nos sábados é a primeira vez. Costumávamos vir sempre aos domingos. Mas o sábado à noite é a primeira. Mas sempre é uma alegria muito grande. E acompanhar cada ano, né? Cada ano de aniversário, de crescimento, de trabalho que esta casa tem oferecido para todos, que fica aqui nesse local, estrategicamente bem colocada, para acolher, para cuidar de cada um de nós que chega aqui. Então, meus irmãos, quando a gente para assim um mês durante o ano para comemorar o tempo de trabalho que uma casa espírita completa, é sempre um momento de reflexão, de observarmos, de registrarmos a caminhada até então. Quantas sementes já foram jogadas ao longo do caminho durante esse tempo? Quantas germinaram? Quantas estão ainda em estado latente? Mas o importante é semear. E é o que o Jefa vem fazendo esse tempo todo, sempre, rotineiramente. Então, quando nós chegamos numa casa assim, é momento de muita alegria para todos nós, não é? E participar da programação de comemoração, né? Uma programação comemorativa, então é muito importante para nós. E o tema proposto para a gente refletir hoje, aqui com todos, não é? Faz-nos remeter à importância e à significância do Mestre Jesus em nossas vidas. O que ele representou quando esteve aqui e o que ele representa para nós até hoje. Dizemos comumente que Jesus é a luz do mundo. Nós espíritas repetimos que ele é o nosso guia e o nosso modelo. Sim, nós sabemos disso, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, conhecemos as leis que ele trouxe, que ele referendou, que já havia, essas leis já haviam sido trazidas por Moisés. Ele veio dar, né, o referendo, veio ratificar essas mensagens, esses ensinamentos, estas leis. E a doutrina espírita veio depois de Jesus para esclarecer um pouco mais, para aprofundar os aspectos que Jesus naquela época não podia. Não podia por quê? Não podia porque nós não tínhamos a condição, a maturidade suficiente, necessária para absorver esses ensinamentos. A doutrina espírita veio nos esclarecer os pontos que nós não tínhamos observados. E hoje, atualmente, mais de 160 anos de doutrina dos espíritos, nós sabemos que nada sabemos ainda.
pouco nós sabemos. Cada vez mais que nós estudamos, que nós pegamos uma obra para lermos, para estudarmos, para refletirmos, nós observamos algo diferente, algo novo, e às vezes nos apanhamos e nos surpreendemos de, poxa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha me dado conta dessa verdade que está sendo dita. Às vezes, uma frase, uma palavra, e a gente já tinha lido, e a gente já tinha ouvido. É isso que Kardec chama de maturidade moral, que nós precisamos para absorvermos melhor os ensinamentos advindos do nosso Pai, trazido por Moisés, trazido por Jesus, trazido pelos Espíritos. Então, meus irmãos, nós temos conhecimento já de muitas coisas, informações, de muitas coisas sobre as leis. A doutrina espírita veio até nós e nos esclareceu, por exemplo, quem somos nós. Então, se nós, em algum momento, temos alguma dúvida ainda, vamos rever o que dizem os Espíritos. Todos nós que estamos aqui somos espíritos. Nós que estamos nos vendo, materialmente falando, somos espíritos encarnados, revestidos com um corpo físico. E aqueles que a gente não está alcançando com a nossa visão são espíritos desencarnados, desvestidos do corpo material, apenas com a vestimenta perispiritual. Então, nós somos espíritos. Mas de onde nós viemos? A doutrina espírita nos diz de onde nós viemos. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Somos filhos de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui, encarnados, reencarnados? Nós já sabemos também? Nós já compreendemos também isso? No Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos vão dizer para Kardec, porque ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Eles vão dizer que o objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição. Esse é o objetivo de encarnarmos. Deus nos cria, simples e ignorantes, espíritos imperfeitos, prontos para aprender, como a criança que nasce e tem toda uma existência pronta, apta, ávida para aprender coisas novas. Nós saímos das mãos do nosso Criador assim também, prontos para nos melhorarmos e para chegarmos à perfeição. Muito bem. Na questão 167, Kardec volta a falar sobre essa questão, agora já sobre a reencarnação. Reencarnar. Qual o objetivo da reencarnação? Os Espíritos dizem expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. A reencarnação é uma necessidade. Justamente por quê? Porque numa existência nós não conseguimos nos melhorar o suficiente para chegar à perfeição. A encarnação tem esse objetivo, chegar à perfeição. Enquanto não chegarmos, vamos repetir a encarnação. Repetir.
como aluno, como aquele aluno que não é muito bom, não é estudioso, não é caprichoso, não é dedicado, não é interessado, não é esforçado, que fica repetindo o ano, né? Às vezes muda de escola, sai de uma escola, vai para outra. Ah, essa escola é muito difícil. Aí vai para outra escola. Continua com o mesmo problema, porque o problema não é a escola, é o aluno. Enquanto ele não se dispuser a se dedicar, ele vai continuar repetindo. Assim somos nós. Mas aí, queridos irmãos, também nós nos questionamos muitas vezes que, ora, nós conhecemos, né, tudo isso, sabemos muitas coisas, mas de comum nós nos apanhamos fazendo alguns questionamentos, perguntando, questionando, reclamando de algumas coisas que nos acontecem. Não sei se isso acontece com vocês, talvez aqui no Jefa, aqui em Piedade, não é? Seja coisa do pessoal lá do interior, que é onde eu moro, né? Estou morando agora, lá em Gravatá. Então, às vezes, a gente vê as pessoas reclamando muito. Por que eu? Por que comigo? Vocês já ouviram alguém falar isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que não fulano? Por que não Beltrano, o vizinho, isso e aquilo? A gente muitas vezes questiona, não é? Por que eu estou desempregado? Por que eu não consigo um bom emprego? Um bom salário? Uma boa situação econômico-financeira? Por que eu continuo nessa vida de dificuldade, que o dinheirinho é contado, só dá para pagar a conta no fim do mês e, às vezes, entra no vermelho, como se diz? Por quê? Para mim, as coisas são tão difíceis. Por que que eu tenho uma esposa difícil ou um esposo difícil? Um filho rebelde, desobediente. Por que que exatamente eu, que me considero uma pessoa tão boa, vou para o Jefa toda semana, participo das palestras, dos trabalhos do Jefa, ajudo na sopa, ajudo a fazer, né, as atividades, aplico passe. E acontece tudo isso comigo ainda. E aí a gente começa a perceber que estar na casa espírita, fazer um trabalho, realizar uma tarefa, não nos isenta daquilo que nós precisamos vivenciar. Né? Não é um negócio. Então, muitas vezes também a gente se queixa das doenças. Problema de saúde. Por que eu tenho essa cardiopatia? Por que sou diabético? Porque justamente comigo, às vezes na família ninguém tem. Ninguém tem. Aí a gente diz, eu fui premiado. Sou diabético. Na família não tem ninguém com problema de coração, não é hipertenso, eu fui o premiado. Mas por que eu? E a gente faz essa indagação realmente por não entender, por não compreender e muitas vezes por não aceitar aquela situação que está vivenciando. E de comum,
quando nós fazemos esses questionamentos, quando nós reclamamos muito daquilo que nós temos e nós normalmente reclamamos do que temos e que vemos de forma negativa, nós temos dificuldade de enxergar aquilo que temos e que é positivo. A gente não vê o que é bom, o que a gente tem e que é bom, que é rico. É uma condição, é uma situação favorável. Mas costuma-se dizer que vida boa é a do vizinho. Já ouviram dizer isso? Vida boa é a do vizinho. O jardim mais bonito é da casa do vizinho. O carro mais bonito é do outro. A casa. Não valorizamos o que possuímos. Porque pode ser que não possuamos muito, possuamos pouco. Mas por que não valorizar esse pouco? Por que não tornar esse pouco suficiente e grandioso? Um exemplo, minha gente, claro, que a gente observa no dia a dia. A gente observa uma família com o mesmo número de pessoas e que ganha aquele salário. E vive bem tranquilo. Não vive, não é, com, vamos dizer assim, com excessos. Mas aí tem outra família, onde ganha o mesmo salário, a mesma quantidade de pessoa e vive quase na miséria, só reclamando, só se queixando, só falando. O que é isso? E aí a gente se questiona, por que isso acontece com uns e não acontece com outros? E aí a gente fica meio confuso. Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Deus cuida de uns e descuida de outros? Como é que Deus permite isso acontecer com uns e não permite que aconteça com outros? Isso, meus irmãos, é responsabilidade de Deus? No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Qual o meio prático que a gente tem para se melhorar nessa vida e evitar o mal? Antes de dizer a resposta, vamos trazer aqui algumas reflexões que seriam algumas proposições, possibilidades para responder a esses questionamentos que nós falávamos antes. E dizíamos, será que isso é responsabilidade de Deus? Ora, vamos pensar em algumas possibilidades. Se alguém tiver mais alguma, pode acrescentar. Mas sermos exatamente conosco, que está acontecendo aquela situação difícil, por estarmos passando por aquele sofrimento real, algo difícil para nós, que requer de nós um esforço, uma renúncia, uma aceitação, uma abnegação, algo que nós passamos realmente com muita dificuldade. E a gente está desnorteado sem saber exatamente por que comigo, por que eu estou nessa situação. Vamos pensar um pouco. Seria, por acaso, desconhecimento das leis divinas? Como, por exemplo,
ação e reação, causa e efeito? Será que a gente não conhece? A gente nunca ouviu falar, mas se ouviu falar, não entende bem o mecanismo dela. Seria isso? Isso é uma hipótese, não é? Pode estar acontecendo para a gente estar assim, ainda confuso a respeito disso. Que pode ser conosco, mas pode ser em relação ao outro também, a gente ficar se questionando. Mas meu filho, eu tenho um filho, tenho 5 filhos, isso é uma hipótese. Tenho 5 filhos, todos estão muito bem, tranquilo, cuidando das suas vidas, mas fulano, meu Deus, coitado, eu não consigo entender por que tudo é difícil para essa criatura. A gente verbaliza isso. Então, quando eu verbalizo isso, aí eu tenho que perguntar assim, eu realmente não sei por que isso? Então, ou eu desconheço as leis divinas e naturais às quais todos nós estamos submetidos, ou eu conheço essas leis, conhecemos, eu e a minha família conhecemos, mas percebo que eu ou esse outro que eu estou me referindo não cumpre essas leis, infringe essas leis, não observa estas leis na sua vida. Que leis? Falamos há pouco. Começou com Moisés, Jesus, doutrina espírita. Qual o maior mandamento da lei? Aqui tem alguém que não saiba qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, complementou Jesus. Então eu conheço. Eu posso não cumprir. Aí está certo. Então eu já vou começar a entender o porquê comigo. Outra hipótese é que eu conheço, eu sei, mas eu tenho liberdade de escolha, eu tenho livre-arbítrio. E aí eu resolvi, como muitas vezes nós espíritas dizemos, eu vou deixar para a próxima. Já que eu sei que eu vou reencarnar, eu vou deixar essa encrenca para resolver na próxima. Então, livre-arbítrio, escolha. Eu posso escolher, posso decidir que não vou resolver a encrenca agora, que vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer e não o que eu preciso fazer. Eu não vou me reconciliar com quem me fez mal, com quem me fez raiva. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, eu não perdoo uma. Pisou no meu calo, de jeito nenhum, não quero mais nem ver na minha porta. Estou descumprindo as leis divinas e naturais, fazendo uso do meu livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Temos a liberdade. Agora, livre-arbítrio implica responsabilidade. Eu posso fazer isso, só não devo. Por que eu não devo? Porque aquilo que é meu, a bronca que é minha, sou eu que tenho que resolver ela em algum momento. Eu posso adiar. Como aquela dívida que a gente tem, está lá o boleto para pagar, mas eu tenho um momento que eu vou decidir.
ou eu pago esse boleto, ou eu vou fazer aquela viagem que eu tanto quero. Ou eu pago esse boleto, ou eu dou um presente para um filho, para uma filha. Ou seja, eu estou num momento de decisão e de escolha. Eu posso deixar de pagar o boleto e usar o dinheiro para outra coisa. Mas o boleto vai continuar ali, a dívida vai continuar. Em algum momento você vai ter que resolver, não vai? Assim, queridos irmãos, é que a gente precisa analisar tudo o que nos ocorre. Todas as situações de dor, de sofrimento que nós estejamos vivenciando nesta experiência, como nos diz no Evangelho, quando nós nos perguntarmos, quando nós analisarmos aquilo que nos ocorre, os sofrimentos, as aflições que estamos passando aqui e agora, não encontramos razão para isso estar acontecendo. Ou seja, eu cumpro direitinho, eu observo, faço aquele exame de consciência, que a gente vai já falar aqui nele, faço aquele exame de consciência e vejo que estou cumprindo direitinho, minha consciência não está me acusando de nada. Eu sou como aquele jovem que um dia procurou Jesus, aquele mancebo, e perguntou para Jesus: o que é que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Jesus repete: ah, mas eu faço tudo, eu cumpro tudo isso desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Pergunta o mancebo para Jesus. Vai, vende tudo que tem, depois distribui com os pobres e me segue. Porque depois disso você estará pronto para me seguir. Faltava isso, desapego aos bens materiais. Ele seguia, fazia muitas coisas, mas ainda tinha aquele ponto que ele precisava se melhorar para poder realmente ser um seguidor de Jesus. Então, queridos irmãos, nos falta, né, quando a gente tiver nessas situações assim, vamos observar, como eu já ia dizendo, né, a questão do Evangelho, que nos diz, se eu nessa existência não encontro nada, eu sou aquela pessoa reta, que cumpre os deveres de acordo com as leis divinas, que eu realizo as minhas obrigações morais que eu tenho diante da lei e diante do meu próximo, então, com certeza, a causa disso tudo está no passado, em existência anterior. Então, o Evangelho está dizendo causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, capítulo 5 do Evangelho. Então, é importante que a gente pare para refletir e pensar. Se eu digo que eu não sei por que eu estou passando por isso, é como se eu dissesse, eu não conheço as leis de Deus. Eu desconheço essas leis, ou eu não aceito essas leis. Então, eu posso também estar sendo rebelde. Rebelde não aceitando. Mas aceitando ou não, as leis são as mesmas para todos. E as leis são justas. As leis divinas são justíssimas. Ninguém paga sem dever. Ninguém. E uma coisa importantíssima, meus irmãos, esse pagamento que a gente fala, que a gente está pagando pelo que fez, não é punição. Não é punição.
é educação. Porque Deus, ele não é justiceiro. Ele é justo. E ele não nos pune. Ele nos ama. E quando estamos passando pelas dificuldades, pelas aflições, é com o objetivo de nos regenerarmos e nos tornarmos pessoas boas, pessoas de bem. Lembram do homem de bem contido no Evangelho? Já leram essa parte do Evangelho? Já caiu no Evangelho no lar para vocês? Misericórdia, quando a gente lê aquilo ali, hein? Ai, não sei vocês, mas e quando chega lá no final, que ele ainda diz assim, não estão aí enumeradas todas as qualidades do homem de bem. Mas aqueles que já estiver fazendo isso aqui, estão no caminho. E aí eu vou olhar, eu digo, desde o primeiro que eu já estou reprovada. Porque o que ele diz lá no início é o que a gente também vai encontrar no livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, na questão 918, caracteres do homem de bem. Ele vai dizer exatamente a mesma coisa. O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas ele não diz só isso. Olhe como é que vai lá no íntimo da gente. Aí ele diz, na sua maior pureza. Olha para isso. Na sua maior pureza. Ele interroga o homem de bem, a própria consciência sobre os atos que praticou. Não é os atos que o outro praticou com ele, não. É o ato que eu pratiquei. Não importa se o outro foi grosso comigo, foi indelicado, me maltratou, me desprezou. Não, a questão não é essa. A questão é como é que eu agi diante da ofensa. Então, os atos perguntará se não transgrediu essa lei. Lei de amor, de justiça e de caridade. Se não fez mal ao outro, se fez todo o bem que podia, e se ninguém tem motivos para se queixar dele. Olha para isso. Quem de nós não tem ninguém para se queixar da gente? Para dizer, olha, você é isso, olha, você se oriente. Ah, mas você é impossível. Você é inconveniente. Você... E haja adjetivo, né? Que a gente já escutou. E ele, né? Enfim, ele questiona a sua consciência se fez aos outros tudo o que desejara que o outro lhe faça. É forte. E é isso que a gente precisa fazer. E é isso que Santo Agostinho, lá na questão 919A, vai dizer, não é? Quando Kardec vai fazer aquela pergunta sobre a questão do qual o meio prático para que o homem possa, não é, se melhorar, aí ele vai responder aquela informação, conhece-te a ti mesmo. Pois é, feito vocês aqui. Todo mundo conhece isso, não conhece? Já ouviram falar, não já? Kardec diz a mesma coisa. E dizer, conhecemos. Kardec diz lá, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Nós tudinho conhecemos. Kardec, naquele tempo, já dizia isso também para os espíritos. Nós conhecemos isso.
essa máxima. A gente tem essa informação. Agora, a dificuldade, diz Kardec, e eu acho que é o que nós também dizemos aqui, a dificuldade é exatamente na gente se conhecer. Não é? Aí vem Santo Agostinho em socorro para complementar essa questão. Aí Santo Agostinho vai dizer: fazei o que eu fazia. Coisa aparecendo aqui sem necessidade. Sai daí. Fazei o que eu fazia quando aí na terra encarnado. O que é que Santo Agostinho fazia? Vocês sabem? Quem leu o Evangelho, quem já caiu essa parte aqui, quem leu o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, porque isso aqui está no Livro dos Espíritos, questão 919. Quem quiser depois pega lá todinha, porque ele disse aqui: fazei o que eu fazia quando eu estava aí na terra. E o que é que Santo Agostinho fazia? Aquilo que a gente acabou de ler lá nos Caracteres do Homem de Bem. Fazer um exame de consciência. Perguntar a sua própria consciência. Não é a Deus, não é a ninguém, é a si. Por isso que é o conhecer a si mesmo. E aí ele disse que com essa prática de toda noite, ao ir deitar, ele fazia esse exame de consciência e perguntava a ele mesmo: como é que foi o meu dia hoje? E aí aquilo que a gente acabou de ler ainda há pouco: alguém tem algo contra mim? Eu agi de forma grosseira com alguém, eu fiz mal a alguém, eu prejudiquei a alguém. E aí ele diz que foi fazendo isso que ele se conheceu, que ele passou a prestar atenção nele e ver onde era que ele estava precisando de reforma, se melhorar. Então, queridos irmãos, é isso que a gente precisa também. É a gente prestar mais atenção a nós mesmos, fazermos esse exame de consciência. Não é simplesmente, eu estou com um problema, vem aqui, pede ajuda, a nossa irmã, a casa, o Jefa, se dispõe a ajudar, faz uma consulta, faz umas recomendações, manda uns recadinhos para a gente. Responsabilidade não é da casa, não são dos espíritos, é nossa. Muitas vezes, quando vem na consulta, quando vem os recadinhos, quando vem alguma informação, é só para confirmar aquilo que a gente já sabe. No fundo, a gente já sabe. Nós já sabemos do que a gente está precisando. Aí vem lá, ore mais, faça mais evangelho, pratique o bem. Olha aí, está faltando, eu estou desligada. Só faço uma prece quando eu estou precisando de ajuda. Mas eu não faço uma prece para agradecer. Eu não faço uma prece antes de começar qualquer trabalho, o meu dia, antes de começar o batente, como a gente diz. Sair de casa, fazer uma prece, chegar no trabalho, fazer uma prece. Ah, mas não vai dar tempo. E quanto tempo você precisa para fazer uma prece? Você sabe quanto tempo se precisa para fazer uma prece? Uma frase, 1 segundo, 1/1000 de segundo. Você faz uma prece. Não é questão de tempo, é questão de vontade. Leitura do Evangelho diariamente. Quando as coisas estão, você vê que anda meio emperrada as coisas para o seu lado. Ah, hoje o dia não está bom. Pode ser. Energias, não é? Sabemos como
vivemos no nosso dia a dia em meio a tantas influências, que tem as influências boas, mas tem as influências não tão boas. Como é que a gente resolve isso? Como dizia Jesus, com jejum e oração. E o jejum não é passar fome, não. É de pensamento. É a gente jejuar de pensamento ruim. É a gente limpar da nossa mente todo pensamento negativo. Vamos absorver energias boas para nós. Vamos orar. E vamos nos energizar com as melhores energias advindas da fonte. A gente costuma buscar, não é, no alto. Ok, facilita a nossa concentração. Mas onde está realmente a nossa luz? Está dentro de nós. Vamos fortalecer, vamos fazer com que essa luz transborde. Brilhe a vossa luz. É a recomendação de Jesus para todos nós. Então, meus irmãos, nós, em princípio, não é, pelo que nós aprendemos, pelo que a doutrina espírita nos traz, nós temos razão, nós temos motivo para estarmos nos queixando de quê? Se há alguma queixa, devemos nos queixar de nós mesmos. Não é verdade? Não adianta ir na delegacia dar queixa, não. Eu quero dar queixa. Eu quero fazer uma reclamação. Porque as coisas não estão boas para mim. Não tem, não, esse lugar, não. Para você ir lá e falar e dizer, porque só comigo está acontecendo isso. Por que isso? Por que aquilo? Vamos dar esse mergulho em nós. Vamos parar para pensar. E nós que, talvez, em relação a alguns, estamos um pouco há mais tempo nessa caminhada, nessa busca, estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, o que nos dá uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que aquele que mais recebe é aquele que é mais cobrado, né? Então, a gente que será mais cobrado, somos mais cobrados, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil isso. Da gente dar esse mergulho, da gente encarar nós mesmos, da gente reconhecer os nossos erros, da gente ter essa coragem, essa força, essa abnegação, essa humildade para reconhecer: eu sou intolerante, eu sou intransigente, eu sou maledicente, eu falo mal mesmo da vida alheia, eu assumo isso. Esse primeiro passo, ele não é fácil. Mas é possível, é necessário. E essa autorreflexão, e esse exame de consciência, não é para que nós nos sintamos pequenos, mais inferiores. Não, meus irmãos, não é com este objetivo. Não existe graça nenhuma, nem vantagem nenhuma a gente chegar à conclusão de que somos criaturas muito imperfeitas ainda. No entanto, se eu não reconhecer que sou imperfeita, que tenho defeitos, que preciso me melhorar, quando é que eu vou começar
a reforma. Não é verdade? Então, o primeiro passo é reconhecer, é ver que eu não sou tão paciente como eu pareço ser. E a gente, em dizer isso, pareço ser, é porque muitos de nós, muitas vezes, parece ser bonzinho, ser calminho, ser tranquilo, mas só parece. E essa só aparência não vale diante das leis divinas. Ajuda, porque pelo menos, enquanto a gente está se esforçando para parecer, a gente já está treinando, não é? É melhor do que ser o tempo todo, já é alguma coisa. É como a gente costuma, às vezes, dizer conosco na casa espírita. Nós, na casa espírita, somos todos anjinhos, bonzinhos. Fala todo mundo, oh, meu amor, que bom, não sei o quê. Se distancia, chega na avenida, se levar um tranca de um carro, alguém der uma freada brusca, ou disser alguma coisa com você, aí a gente vai botar para fora, né? Ou seja, a gente só parece, mas ainda não é. Mas mesmo que a gente só esteja aparecendo, vamos ver isso como um progresso, como um crescimento, desde que não fiquemos só na aparência, que a gente continue se esforçando. Ou seja, vamos imaginar que resolvamos fazer a recomendação de Santo Agostinho. Aí, todos os dias, a gente faz a reflexão. De noite, vai dormir, faz a reflexão. Identifica, aí nós vamos com isso perceber que nós estamos sendo muito intransigentes lá no nosso trabalho. Estamos pegando no pé demais de fulano, estamos falando mal do colega, não estamos sendo um bom companheiro de trabalho, não estamos sendo um irmão para o outro. Então, eu percebo isso e coloco isso como uma meta. Me proponho. Então, a partir de hoje, eu vou colocar isso como meta para mim. Todo dia eu vou sair de casa, vou orar, vou para mim, ou então aquele companheiro que a gente se desentendeu com ele, eu vou fazer as pazes. Vou, mas não tenho coragem ainda de chegar lá, né? Então, vou começar a me preparar. Todos os dias vou orar, vou chegar no trabalho, oro, e quem sabe, né? Todo dia. Pode acontecer que um dia eu me esqueça, ou eu não faça, mas no dia seguinte eu volto e faço. É o começo, né? Mas quem sabe se logo no início. Por quê? Porque quando a gente se propõe, quando a gente toma uma decisão saudável como essa, que é a reconciliação com o inimigo, que é fazer o bem a quem nos fez mal, fazermos sempre o bem indistintamente, sem esperar retribuição, sem esperar que o outro reconheça e lhe agradeça. Quando a gente toma uma atitude como essa, uma nuvem de amigos espirituais, começando pelo nosso anjo guardião, pelos nossos amigos, pelos mentores, eles se unem para nos dar a sustentação necessária, nos dar força, nos dar a disposição para a gente realizar aquilo que nós planejamos. Então, é conosco. Quando vier à nossa mente, lembramos mais uma vez, né? Qualquer que seja desses questionamentos. Vamos deixar aqui uma frase que é de Irmã Rosália, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13.
amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes preceitos. Se eles fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódios, nem ressentimentos. Então, que sejamos felizes, cumprindo a lei de amor, de justiça e de caridade. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigada.